Pare de estudar tanto. Você não está se preparando. Você está se escondendo. Estudar virou desculpa de preguiçoso para não agir. Você já ouviu o termo obesidade mental? Esse termo é usado quando o estudo vira sabotagem. É quando você começa a disfarçar a preguiça com preparo, ou seja, vê vídeo atrás de vídeo no YouTube, faz 1000 cursos, lê 1000 livros, mas não anota nada, não cria um segundo cérebro, nem Notion, nem Obsidian, nada. Diz para si mesmo que está estudando, mas na prática está procrastinando. Quando você disfarça medo com perfeccionismo, ainda não está bom o suficiente, preciso ajeitar mais alguns detalhes aqui e ali. Enquanto isso o tempo passa, a vida passa. Quando você disfarça lerdeza com calma, ou seja, fica refletindo sobre uma ideia, girando em círculos, esperando ter o plano perfeito, ter o timing perfeito, o momento perfeito, que nunca chega. Ou seja, ao invés de você validar na prática, você se paralisa na teoria. E também é quando você disfarça consumo com investimento. Que é quando você compra coisa cara, e principalmente coisa cara, e justifica para si mesmo, de uma forma racional, mas dando uma baita volta para enquadrar aquilo como investimento e você se sentir mais à vontade para comprar. É como diz no marketing, né? A gente compra com a emoção e justifica com a razão. E é exatamente isso aí que você faz. Pô, tem gente que eu vejo assim, que fala que vai fazer uma viagem para espairecer a cabeça e considera isso um investimento nos negócios dela. Olha a justificativa que a pessoa dá. Ela dá uma volta, sabe? Para justificar uma compra impulsiva. Já é dito no marketing, nós tomamos decisões emocionais e justificamos com a razão. Então, daquelas pessoas que estão empreendendo e aí quer fazer uma viagem e justifica que vou fazer networking, eu vou espairecer a mente, vou clarificar as ideias, enquanto que tem outras formas de você fazer isso completamente de graça. Tem como você fazer networking online, tem como você espairecer a cabeça dando uma volta ali na rua, sabe? Vou vibrar na energia, sabe? São coisas que quando o investimento para você começa a ser algo muito abstrato, você corre um risco de justificar qualquer compra com investimento. Desde a época que eu estudava sobre investimentos, ações, fundos imobiliários, criptomoedas, enfim, eu já estudei muito sobre investimentos e sempre tem aquela coisa de investimento, investir no ambiente, investir em network, investir... Por exemplo, teve um cara que eu vi uma vez no YouTube, é um youtuber português, tá? Tá o vídeo dele no YouTube aí, se vocês quiserem procurar, que o cara justifica uma compra de uma garrafa de 100 euros e fala que é um investimento. E se você for ver, mano, o cara, ele faz justamente algo que eu fazia antes, mas de uma forma muito mais exagerada. Eu, por exemplo, eu queria ser streamer, né? Há muitos anos atrás eu queria ser streamer, queria ser youtuber, e eu falei assim, não, eu só vou começar depois que eu tiver o melhor equipamento, depois que eu tiver um computador gamer, depois que eu tiver uma câmera foda. Então eu tive que comprar tudo isso primeiro para depois começar. E ainda por cima foi um projeto que eu desisti de fazer. E esse cara foi muito mais além. Além dele montar todo o setup gamer, ele reformou todo o quarto, teve plano de fundo, um monte de coisa. E o cara comprou uma garrafa térmica que custa mais de 100 euros. E ele falou, mas isso aqui é um investimento porque vai me economizar tempo de ter que ficar indo, levantando para pegar água.
quanto que ele poderia ter uma dessa daqui, tá ligado? Uma garrafa de 1 litro, que é muito maior do que a que ele comprou. Aí ele fala, mas a garrafa de plástico, ela solta, né? Com o tempo ela começa a soltar o plástico e aí fica ruim. Tá, cara, é só trocar uma vez por semana, ou uma vez por mês, tá ligado? Então, assim, mas a minha água, eu gosto dela fresquinha. Pô, tenha 2 dessa. Uma você deixa aqui e a outra você deixa na geladeira esfriando. Aí quando acaba essa, você pega aquela, enche essa, tá ligado? Tipo, é muita desculpa, cara, dar uma volta muito grande para justificar uma compra emocional. E isso quer disfarçar consumo com investimento. Quando você faz todas essas coisas que eu disse, você está atrasando o seu sucesso com uma preparação inútil. O que você tem já é mais do que o suficiente para começar. Tem pessoas que começaram com bem menos do que você e já te ultrapassaram, porque elas não ficam brincando de Batman. Você não é o Batman, o rei da preparação. Você não vai enfrentar o Super-Homem, caralho. Começa logo. Quando você começar a agir, se é que um dia vai, você vai perceber que o que você aprendeu na teoria raramente vai funcionar do jeito que te falaram na prática. E tem 2 motivos para isso. Primeiro, porque esses gurus estão mentindo ou simplificando ao máximo, porque eles sabem que as pessoas querem tudo bem mastigadinho e que se não fizerem promessas agressivas, essas pessoas não compram. E segundo, porque cada pessoa vive em um contexto diferente e tudo isso impacta na prática, como controle emocional, apetite ao risco, fome de vitória, orçamento, disponibilidade, produtividade, preferências, família, pressão, responsabilidades, histórico profissional, estudos, idade, gênero e muitas outras coisas. Ou seja, mesmo aplicando a mesma estratégia, exatamente como te ensinaram, copiando e colando, o resultado vai ser diferente. É igual seguir uma receita de bolo. Você pode seguir à risca e ainda assim dá tudo errado. Seja porque o seu forno é diferente, sua forma é diferente, a marca dos ingredientes são diferentes e até a altitude da cidade. Tudo isso muda o resultado. A teoria não consegue prever essas variáveis. E tem uma frase que eu anotei aqui que diz: a teoria é linda, pena que a vida real não liga para ela. Não é a teoria que dita a prática, é a prática que dita a teoria. Primeiro acontece, depois estudam o que aconteceu. É por isso que na ciência, por exemplo, existe a separação entre cientistas teóricos e cientistas experimentais. Porque na teoria não há diferença entre teoria e prática, mas na prática há. Ou seja, os cálculos dos cientistas teóricos são refutados pela experiência. Por isso que precisa dos dois. Não adianta você só ter o cálculo. Você precisa ter a confirmação na prática, a experiência, entendeu? É o experimento, é a prática, é a verdade que depois é estudada e transformada em dados, e não o contrário, entendeu? Agir é o único jeito de aprender de verdade. A prática te ensina o que os cursos não conseguem, por mais bem intencionados que sejam os mentores. Porque você descobre a realidade por trás dos mecanismos da estratégia. Você aprende mais sobre si mesmo e começa a ajustar e melhorar com base na sua experiência real. A forma certa de consumir conteúdo é de uma forma direcionada, ou seja, para resolver um problema específico que você já está enfrentando, e também de forma ativa, ou seja, anotando num segundo cérebro, como o Obsidian, por exemplo, e aplicando imediatamente essas resoluções para testar se funciona.
A mesma coisa para livros. Não adianta você só pegar um livro e ler. Cara, consuma de forma direcionada. Mas isso você só vai ter direção quando você já estiver em prática. Você precisa se colocar em movimento. Porque só quando você se coloca em movimento que você vai se deparar com obstáculos específicos. E aí você pega um livro específico para lidar com aquele problema. Você pesquisa no YouTube uma solução específica para aquele problema. Ou você compra um curso, uma mentoria para resolver aquele problema específico que você já está enfrentando. Não que você pode enfrentar. Senão você vai estar só se preparando igual o Batman. E, cara, você está se preparando para um inimigo que você nunca vai ter. Aí você fala assim, tá, mas e aquela frase que diz que o burro nunca aprende, o inteligente aprende com os próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros? Tenho certeza que você já ouviu essa frase. Mas, cara, o cara que disse isso não vive na era da informação. Uma era que tem mais mentira do que verdade. Mais manipulação disfarçada de dados, de informações, de pesquisas e mais opinião disfarçada de fato. É só você reparar na mídia, na televisão, cara, e os políticos que eles pegam pesquisas científicas, mas, cara, as pesquisas científicas, primeiro, elas são pesquisas que pegam um grupo pequeno de pessoas numa mesma região, numa mesma faixa social, entendeu? E ampliam aquilo para generalizar. Tudo aquilo que você generaliza, você corre um grande risco de erro. Entendeu? Se os caras fizessem essa mesma pesquisa, mas ao invés de ter sido nos Estados Unidos, terem feito essa pesquisa na China, que tem uma cultura completamente diferente, iam perceber que a pesquisa ia ser completamente diferente. Então não adianta você pegar uma pesquisa de uma região com 100 pessoas e ampliar isso para 8 bilhões de pessoas. Porque você pegou 100 pessoas que podem estar numa situação bem única e que por si só já é o mínimo. Entendeu? Por exemplo, você pega 100 pessoas que estão numa cidade e essas pessoas já são ricas. Você pega 100 pessoas de uma universidade, essas pessoas já são inteligentes ou elas já têm uma cultura diferente, e você pega isso aqui e amplia para o mundo inteiro e fala que o mundo inteiro é assim. Se 80 pessoas dessas 100 pessoas são de tal jeito, então 80% da população mundial também é desse jeito? Não funciona desse jeito, entendeu? Então as pesquisas por si só já são falhas. E ainda por cima, a mídia e as pessoas aí do YouTube, da internet, elas pegam essas informações e tiram de contexto para embasar o ponto delas. E você vê isso também, por exemplo, em igrejas, onde o pastor primeiro ele dá o ponto de vista dele, depois ele pega um trecho da Bíblia para embasar a opinião dele, mesmo que a opinião dele seja completamente absurda, entendeu? Enquanto que se você botar essa pesquisa, se você botar isso num contexto, muda completamente a figura. Então, assim, primeiro você tem que questionar de onde vieram os dados e segundo, o contexto, se está sendo tirado de contexto ou não, entendeu? Portanto, cara, você tentar cavar a verdade em meio a tanta informação só vai abrir mais um buraco onde você vai enterrar seu tempo. Ao invés disso, viva de verdade. Pare de basear sua opinião política, religiosa, sobre outros países, sobre outras pessoas e estratégias de marketing digital, de empreendedorismo, no que os outros disseram. Vá e viva isso. Experimente, não construa sua opinião com base no que ouviu falar, mas sim com base no que você viveu. E aqui eu vou terminar com uma outra frase que diz assim: você não precisa ver a escada inteira, apenas dê o primeiro passo. Estude menos e haja mais. Meu nome é Flávio e estou focado em me tornar bilionário. Se gostou desse vídeo, clica no gostei e considere se inscrever no canal.